A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia Especial da Mulher de Presidente Dutra, com apoio da equipe de captura da 13ª Delegacia Regional, cumpriu na manhã desta quinta-feira, dia 14, o mandado de prisão temporária de 30 dias e busca e apreensão contra Diemerson Silva de Souza. Ele se separou da companheira dele, eles viveram 5 anos. E depois disso ele ficou ameaçando ela, ameaçando matar, ameaçando inclusive matar queimada. Queimar, encontrar ela onde ela estivesse, que ela não poderia ser de ninguém e tudo mais. O mesmo modus operandi dos demais autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Só que depois disso, ele começou a exigir que ela, depois de todas as ameaças que ela sofreu, eles separaram em janeiro, logo no início, em fevereiro, no início de fevereiro, e depois dessas ameaças, ele passou a exigir que ela mantivesse relação sexual com ele, né, que viesse. Ela fugiu da cidade, foi morar noutra cidade, aqui próxima, e ele ficou exigindo que ela viesse para manter uma relação sexual com ele. Diante das ameaças que ele perpetrava, ela acabou cedendo e veio até Presidente Dutra. Aqui eles mantiveram relação sexual contra a vontade dela, porque a vontade estava viciada, né, mediante a grave ameaça que ele perpetrou. E nesse momento que ele praticou esse primeiro estupro dela, ele filmou ela sem ela saber, sem ela ver que estava sendo filmada. Então, ele armazenou essas imagens e ela, pensando que se ele tinha se livrado dele, que ele não ia mais procurá-la, ele continuou as ameaças e disse que dessa feita, agora, né, ia publicar fotos dela, fotos íntimas, vídeos que ele tinha. E começou a dar detalhes como ia fazer isso. Só que ela não tinha permitido que ele fizesse imagem nenhuma, ela nunca tinha feito imagem, então ela disse, não, você não tem imagem minha. E ele foi e disse, tenho. E ele mandou uma foto do dia do primeiro estupro dela, entendeu? Há 15 dias. Então, ela ficou aterrorizada. Mesmo assim, ela procurou a família dele, pediu socorro à família, o pessoal da família, a mãe dele, discutiu com ele no dia, e a gente tem áudios, inclusive, dele mandando para a vítima, dizendo, você acabou de mandar áudio para minha mãe, mande novamente que você vai me pagar. Então, ele continuou ameaçando ela que ela não procurasse mais ajuda. Ela se viu acuada e procurou a gente aqui na delegacia, porque ela tinha um ultimato. Ou encontrava com ele até sábado próximo, ou ele ia publicar nas redes sociais, ia marcar a família dela e acabar com a vida dela. Menos de 48 horas depois da denúncia, o autor da tentativa de estupro foi identificado e preso. Todo o material que teria sido usado para constranger a vítima foi apreendido. Ainda de acordo com a delegada Mariellen, o acusado obrigava a vítima a manter relações sexuais com ele, sob a ameaça de ele postar na internet imagens íntimas delas obtidas clandestinamente. Então ela nos procurou há 2 dias, terça-feira, e nos narrou o fato, nos narrou o que tinha acontecido. A gente começou a investigar direitinho, pedimos a quebra do sigilo dele, a extração de dados do celular, e pedimos também a prisão temporária, que foi bem rápida, né, deferida pela Justiça, e a gente ficou monitoramos ele ontem, e hoje pela manhã nós fomos cumprir o mandado de prisão e a busca e apreensão na residência. Lá a gente encontrou no celular dele imagens dela, realmente lá no dia do estupro, do primeiro estupro. Ele falou que, inicialmente, ele disse que só estava pedindo para ela voltar e tudo mais. E depois ele confessou, né, que tinha as imagens, que a gente teve a ordem do juiz de verificar essas imagens. E constatamos que e perguntamos a ele como foi que ele tinha feito aquela imagem. Ele disse que foi sem o consentimento dela, que foi escondido e tudo mais. Outro crime, né, que ele havia cometido. Mas ele negou que tivesse exigido que ela viesse manter relações sexuais. Inclusive falou que não tinha mais mantido contato com ela. Entretanto, as provas que a gente conseguiu colher, os indícios que a gente conseguiu colher, dão conta de que ele realmente estava ameaçando, e ele prometia, inclusive, publicar nas redes que ela tinha AIDS e tudo mais, e que
E as imagens dele, ele prometeu fazer um perfil fake, né, um perfil falso nas redes sociais, se ela não viesse até sábado. Então, por isso a urgência da gente em prendê-lo. E foi isso. É bom que fica o alerta, né, para as mulheres. É uma prática rotineira aqui. A gente tem inúmeras vítimas que nos procuram, dizendo que estão sendo ameaçadas, que as pessoas usam imagens delas, às vezes até permitidas no momento de fazer a imagem, e ficam utilizando para constrangê-las a ter mais relações, né? Fica o alerta para as mulheres e fica o alerta para os homens também da cidade e da região, né? Que fazer imagem da pessoa sem autorização dela é crime. Apenas o ato de fazer a imagem, de registrar a imagem dela, né? Nua, em situação sexual dessa maneira. Ou filmar o ato. Apenas filmar o ato ou a pessoa sem a autorização dela. E publicar esse ato, essa imagem, é outro crime específico. De acordo com a delegada Mariellen, Diemison é investigado pelos crimes de estupros, registro não autorizado de intimidade sexual, entre outros. Então, ele vai responder, esse especificamente é Diemison, né, Silva Souza. Ele vai responder por inúmeros crimes. Primeiro, pelas ameaças que ele fez contra ela, xingou também, é injúria, que a gente está mais acostumado, né, na cidade, e as fotos que ele fez sem o consentimento dela, depois pelo estupro que ele praticou e pela tentativa do novo estupro de sábado, que ele vai responder também. Sendo assim, até o momento, a única vítima do suspeito é sua ex-companheira? Isso. Até o momento, sim. Agora, o modus operandi, nós temos até inquérito aqui, que a gente já relatou, inclusive, de cidadão que faz esse tipo de coisa. E pede, né, conversa com a vítima, envolve ela naquela situação e ela acaba fornecendo imagens dela, o famoso nudes. Depois que eles ficam com essas imagens, eles obtêm essas imagens, aí eles começam a ameaça, a grave ameaça, que se não ficar comigo, se você não fizer, vou publicar, vou acabar com a sua vida, e elas acabam cedendo e praticando. Nós temos caso aqui em Presidente Dutra, e a gente já relatou, teve inquérito já relatado e mandado para a Justiça nesse sentido. É cabível a fiança? Não, pela autoridade policial, não. Na verdade, independente, salvo os crimes específicos, né, que a Constituição proíbe a fiança, todo crime cabe fiança, independente da pena. Só que a autoridade policial, né, que é o delegado de polícia, ele só pode dar fiança se os crimes não passarem de 4 anos.